Olá, crianças! Estamos aqui novamente para mais uma aula de matemática. Hoje vamos dar a aula 17, números decimais. Eu sou a professora Nilma. E eu sou a professora Rosânia. Um oi para todos vocês. Vamos ver começar a nossa aula de hoje. Então, o material, né, que eu acho que vocês já devem estar com ele aí, o caderno ou alguma folha para fazer anotações, lápis e borracha e uma régua. Quem não tiver a régua também não precisa. A gente vai desenhar um tabuleiro para um jogo depois. Lembram que eu falei na aula passada? Se não tiver régua, faz o traço à mão com cuidado, mas consegue fazer. Isso, ou usam lápis, não tem problema, tá? Então, vamos dar um tempinho para vocês se organizarem lá na casa de vocês, né? E daí a gente já começa a nossa aula. Então, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada? Na aula 16, vimos novamente a história do pirulito do pato, né? Que eles dividiram em 3, depois em 6, um pedaço em 2 partes, né? Fizemos as operações, vimos o quê? Qual é a regra principal? Somamos frações com denominadores iguais. Quando não são iguais, nós temos que transformar, buscando o quê? Frações equivalentes. Exatamente. Isso é uma coisa bem importante. Nós falamos na aula passada, né? E nós vamos voltar a falar de frações equivalentes. Hoje vamos trabalhar um pouquinho com outro assunto, mas também tem a ver com frações. Vamos pensar na nossa tarefa? Vamos lá. Na tarefa, vocês tinham que descobrir quem comeu mais pizza, a Beatriz ou o Paulo. A Beatriz comeu 4/8 da sua pizza, que estava dividida em 8 partes, e o Paulo comeu 3/6 da sua pizza, que estava dividida em 6 partes. Lembrem, as pizzas eram iguais, elas foram divididas de forma diferente. Porque aqui bem no começo diz, de mesmo tamanho. Quem comeu mais pizza? Então vamos lá. Vamos lá. A Beatriz, 4/8. O Paulo, 3/6. Então, pintamos aqui, né? Pintamos ali a parte da Beatriz e pintamos a parte do Paulo. Contando para vocês, né? Vocês viram que lá no começo tinha o nome do professor Ed? Ele que sempre faz essa parte pra gente. Ele coloca os slides, coloca assim bonitinho para que fique bem claro para vocês, tá? Então queremos agradecê-lo por sempre nos ajudar, né, professora? Exatamente. As aulas são preparadas por nós três e com esse carinho, essa atenção especial do professor Ed Carlos ao organizar as imagens, né? Isso. Então, quem comeu mais? Professora Rosânia, pelo que eu estou olhando aqui, a Beatriz e o Paulo comeram o mesmo pedaço, o mesmo tanto da pizza. O que diferenciou é que Beatriz comeu pedaços menores, mas comeu o mesmo tamanho da pizza. Exatamente. E também lembrando que a gente viu na aula passada. Lembram? Ela comeu a metade da pizza, né? Metade. Lembram quando o numerador era a metade do denominador? 4 a metade de 8, 3 a metade de 6. Então, elas são iguais a 1/2. São equivalentes, são frações equivalentes a 1/2. Nós vimos isso na aula passada. Então, nós temos que a resposta final de vocês deve ser: Beatriz e Paulo comeram a mesma quantidade. É claro que vocês podem ter escrito de forma diferente. Ou pode ter escrito: cada um comeu a metade da pizza. Mesma coisa. Também pode. Ou os dois comeram o equivalente ao meio da pizza. Também pode ser. Todas essas respostas não precisam apagar. Não precisa ser igual. Só tem que ter essa informação que eles comeram a mesma quantidade. Vamos então lembram da história? Não foi na aula passada, já faz um tempo. 3 aulas atrás, né, professora Rosânia? Várias aulas atrás, nós trabalhamos com a história do seu Jorge. A história do seu Jorge, lembram lá? Quem escreveu essa história foi a professora Rosânia e quem fez os desenhos foi a filha dela. Mas nessa história, o seu Jorge estava com o pé quebrado e 3 colegas que estavam brincando e eram vizinhos do seu Jorge
perceberam que o quintal dele estava muito sujo, muito cheio de folhas e pensaram em ajudar o seu Jorge enquanto o seu Jorge não podia fazer essas atividades. Lembram disso? Esse é o seu Jorge. Então, eles foram limpar a casa o quintal do seu Jorge e seu Jorge ofereceu suco para eles. E eles entraram na casa lá na hora de pegar o suco e olha só o que tinha na parede, uma coleção de pipas. Seu Jorge gostava de soltar pipas com os seus netos e com seu filho. E ele ensinou os meninos a fazerem as pipas e brincarem com pipas daí. Foi a troca que eles fizeram, né? Isso, eles limpavam o quintal porque o seu Jorge estava com o pé quebrado, não ia poder fazer. E o seu Jorge ensinou e deu um material para eles fazerem as pipas. E eles ficaram muito felizes, né? Só que Com daí, certeza quem não gosta de soltar pipa. Só que no final da história, seu Jorge foi embora. Ele foi para casa do filho, né? Porque como ele estava com o pé quebrado, o filho foi cuidar um pouquinho dele, né? E o que aconteceu? Mas mesmo assim, os meninos ficaram limpando porque o seu Jorge deu para eles muito material para fazer pipas. Isso, e agora vamos ver, essa história continua um pouquinho, né? Que quando o seu Jorge foi embora, os meninos começaram a fazer pipa. Porque agora eles tinham que fazer sozinhos, o seu Jorge não estava aí. E eles tinham muita vontade de fazer as pipas e depois mostrar para o seu Jorge. E daí, um dos meninos, ele tinha anotado tudo, ele era super caprichoso. Ele anotou todos os itens que precisava. Os outros dois, eles pensaram assim, nem precisa anotar, eu vou lembrar. Mas a gente vai lembrar de tudo? Não lembra, né? Tem muita coisa sempre que a gente está aprendendo e às vezes a gente esquece alguma coisa que ficou faz tempo que a gente viu, né? Então, graças a um dos amigos lá, que anotou, eles tinham tudo que eles precisavam para fazer a pipa. E daí, depois que o seu Jorge foi embora, no outro dia, chegaram em casa, primeiro eles foram varrer o quintal do seu Jorge, como tinha sido combinado. Depois eles se juntaram e começaram a construir as pipas. Aí eles pegaram a lista de material e olharam lá. Precisa de 3 varetas, uma com 50 centímetros de comprimento e as outras 2 com 40 centímetros de comprimento. Preciso de uns pedaços de plásticos para fazer a rabiola, né? A linha para a pipa, cola, tesoura e as folhas de seda, que a gente viu que eles dividiram entre si, né? Para fazer os enfeites na pipa. E também a pipa. Então, usando essas instruções, os meninos construíram várias pipas. Claro que não foi tudo num dia só, porque o seu Jorge teve que ficar um tempão longe, mas eles construíram várias pipas. Você gosta de soltar pipa? Eu acho que sim, né? É bem legal, mas lembrando que a gente tem que seguir as regras, né? Nada de cerol, no lugar que não tem fio de luz, né? É muito interessante soltar pipa. Tem que ser uma brincadeira. A brincadeira, eu sempre digo para os meus alunos, a brincadeira precisa ser algo alegre e divertido. Aquilo que machuca você ou outras pessoas não é uma brincadeira. É divertido, faz mal. Então, eles se divertiram muito soltando as pipas, né? Mas também estavam bem ansiosos para ver quando o seu Jorge iria voltar. Então, agora, vamos pensar juntos um pouquinho nas varetas. Eu trouxe novamente a minha régua de 1 metro aqui. E eu tenho as varetas aqui, professora. Isso. Essas varetas não servem para fazer pipa, tá? Elas são só um modelo, tá? De comprimento. Porque para fazer pipa tem que ser varetas bem leves, né? Bem leves. Aqui não são. Aquela de paina, né? Eu quando fazia pipas, fazia com paina. Eu nunca fiz pipa, Eu professora. acho que eu vou ter que aprender quando era menina. Eu não. Então, acho que eu vou ter que aprender com a professora Nilma a fazer pipa, né? Mas seguindo essas regras ali, talvez eu consiga. Então, vamos lá. Então, a gente viu, vamos medir aqui, professora Nilma, então, se esses pedaços são realmente, um era de 50. Então, a maior tem que ter 50 centímetros. Então, vamos lá. Tem que colocar no 0, né? Um lado e o outro no Tem que estar no 50. Deu certo? Deu certo. Tem 50. E as outras duas? Tem que ter 40. Tem que ter 40. Foi o que dizia nas regrinhas lá. Vamos lá? E deu certinho. Deu certinho. Então, como elas têm o mesmo tamanho, olha, aqui as duas têm 40 centímetros. Então, nós vimos numa aula passada, quando a gente viu os sistemas de medidas, medidas de comprimento, trabalhamos com o metro, decímetro, centímetro. Isso. E percebemos que
40 centímetros é igual a 4 decímetro. Isso, na nossa régua. E também 50 centímetros é... 5 decímetros. Quais são as medidas que a gente mais usa? Nós, normalmente, usamos o metro e o centímetro. Isso, exatamente. Mas vocês vão ver hoje que o decímetro ele é muito importante. Porque ele é uma fração muito importante. Aqui entra o sistema de comprimento, lá de medidas de comprimento e também as frações. Por isso, lembram que eu falei naquela aula que o decímetro, que são 10 centímetros, ó, aqui, vai do 0 ao 10. Ele é bem importante porque a gente usa ele muito na matemática. Por isso que a gente falou dele. Quando a gente viu lá as anotações do menino lá que fez a pipa, o que a gente viu? Ele anotou em centímetros. Porque realmente centímetros a gente usa mais, as nossas réguas são em centímetros, né? Então, quando a gente vê aqui o decímetro, vamos pensar quantas vezes o 10 cabe em 1 metro. Um decímetro, né? Um pedacinho, né? Cabe em 1 metro. Então, eu posso colocar, ó, aqui ele tá dividido. Aqui eu posso colocar 2. Sabe que dá pra colocar mais? 3. Vamos pôr lá, agora já não consigo mais segurar, só tenho 2 mãos. 4. 5. O 5 vai até onde, professora? O 5 vai até o 50. Ah, então, 50 não é a metade? Vamos pra cá. 6, 7, 8, 9, 10. No dia que a gente viu as medidas, nós fizemos isso, né? Exatamente. Nós vimos que 1 metro tem 10 decímetros. E também 100 centímetros. 100 centímetros é mais fácil de ver porque ele já tá na régua, né? Sim. De 1 metro. O padrão da nossa régua é em centímetro. Então esta régua tem 100 centímetros. 1 metro e 10 decímetros. Então, 40 centímetros são 4 decímetros. E 50 centímetros são 5 decímetros. Acabamos de ver ali, né? Sim. Se eu pegar a minha vareta agora e colocar do ladinho aqui, eu vou conseguir colocar 5, um do ladinho do outro. Isso. 5 decímetros. Por que será que nós estamos falando de decímetros e frações e números decimais? Que monte de coisa junto? Por quê? Vamos lá. Então, nós vimos que isso aqui, já falei, né? 4 decímetros são partes do metro. E se são partes, são frações. Lembra quando começamos a trabalhar com frações? Frações quer dizer que você dividiu alguma coisa em partes iguais. Então, nesse caso aqui, nós dividimos o metro em 10 partes iguais, que são os decímetros. Isso, e elas são sempre iguaizinhas, ó, nossas reguinhas que representam, que são, o comprimento dela é de 10 centímetros, ela é sempre igual, e ela cabe 10 vezes, então ela é uma fração. Então, nós podemos, ó, agora pegar a nossa régua, o nosso metro, né? Ó, tem ali também no slide, se vocês estão acompanhando. Mas também fiz questão de trazer aqui. A gente queria mostrar para vocês que é de verdade mesmo, né? Ó, ali tá no 100, né, professora? Tá no 100. E aqui tá no 0, ó. Então, aqui é 1 metro dividido em quantas partes? Em 10 partes iguais, professora Rosânia. Só que temos que sempre pensar. Quando a gente trabalha com a reta, a gente vai aqui, ó. Até aqui é 1/10. Ó, vamos ver mesmo se tem 10 pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços. Aqui, se em vez de 1, o que eu poderia escrever aqui? 100. Não. 10. 10 sobre 10. Isso! Ah, você está falando da fração. Professora. Eu estava no centímetro do metro. É verdade! Também é verdade. Também 100 é verdade. centímetros. 100 Desculpa, centímetros. professora, eu também não fiz a minha pergunta direito. Eu estava na minha régua de 6 centímetros ali. O que eu queria perguntar, que não perguntei direito, para vocês em casa também, qual a fração que eu poderia colocar aqui? A fração ali seria 10 décimos. Ó, o de cima, o numerador igualzinho ao de baixo. denominador. Então quer dizer que é o meu inteiro. Então aqui, ó, eu tenho
Um pedaço? Até onde ia meu primeiro pedaço de bambu mais Até comprido? 50 centímetros. Óbvio. 5 décimos. Este bambu que tem 50 centímetros, a gente cortou ele certinho. Depois mediu ali, naquela régua, certinho. Tem 5 décimos de comprimento do metro. 5 décimos do metro, tá? Então, olhem aqui no desenho, nós também temos isso. 4 decímetros, 4 décimos do metro. 5 decímetros, 5 décimos do metro. Mas, antes de mostrar esse, a gente estava falando de números decimais, né? Isto aqui são frações decimais. São frações. Agora vamos falar dos números decimais. Números decimais. O que é o número decimal? Você deve estar aí se perguntando, né? Mas você já conhece números decimais. Você Sim. já trabalhou com eles. Já viu também na nossa vida diária, a gente vê bastante. Muito. Então, nós vimos numa das aulas anteriores, no começo, quando a gente começou a trabalhar com fração, que quando eu digo assim, ó, 4, o traço da fração e embaixo 10. É assim que a gente escreve uma fração. Que esse traço representava aqui mesmo? Uma divisão. Então, Exatamente. eu posso fazer 4 divididos por por 10. 10. Quando eu divido 4 por 10, eu vou pegar minha calculadora hoje. E vocês até podem fazer depois também. Então, eu pego minha calculadora do celular ou qualquer outra calculadora e vou fazer o cálculo. 4 dividido por 10. Quando eu fizer esse cálculo, lá na minha calculadora, ó, fizemos um desenho do professor Ed, colocou lá o desenho da calculadora, né? Apareceu 0,4, na minha também. Por quê? Porque 4 dividido por 10 é 0,4. 0,4 do metro. Aqui, ó, o zero significa que não temos o metro inteiro. É um pedaço do metro. Na aula que vem, nós vamos falar mais sobre isso. Nas próximas aulas, nós vamos falar bastante sobre isso. Por que aqui é zero? Porque eu não tenho um inteiro. Porque o meu inteiro foi dividido. Quando ele foi dividido, eu tirei 4 partes, que no caso ali, o que sobrou não vai dar o meu inteiro Não novamente. vai dar, porque aqui começa o 1. Se essa reta ela continua infinitamente, se o número estivesse aqui depois do 1, aí ia se ter um 1 aqui. Mas nós vamos falar isso nas próximas aulas. Primeiro vamos pensar menor que o inteiro. Ele é menor que o metro. Eu não vou usar mais que o metro para fazer a pipa. Não, eu Nem vou usar dá, né? só um pedaço de um Nessa metro. pipa. Eu acho que existem pipas bem grandes que a gente até vai usar umas varetas maiores. Mas essa não. Então, o 4 décimos, ele vai ser 0,4. Depois, o 5 décimos, a gente vai falar 5 décimos, ó, 5 partes de 10 décimos. Então, na nossa calculadora, se eu fizer agora, pegar minha calculadora, fizer o mesmo cálculo aqui, ó, 5 dividido por 10, eu vou obter 0,5, que nem está aqui. E daí, também sabemos que 5 sobre 10 é a mesma coisa que 0,5, que nós lemos 5 décimos. Então, podemos colocar aqui, esse aqui, né? Aqui, ó, vai ficar a mesma coisa, ó, nós temos um metro, só que agora, em vez de escrever as frações, o que nós escrevemos? Os números decimais. 0,1 é a mesma coisa aqui, olhando embaixo, fazendo uma colinha. 1 décimo. 0,2. 2 décimos. E assim por diante. Ó, 0,9. 9 décimos. Então, os números decimais e as frações são formas de escrever os números, escrever partes de um inteiro ou, depois, maiores, de forma diferente. São formas diferentes de escrever a mesma coisa. Isso. Na sua calculadora, não aparece a vírgula, aparece um pontinho, mas é o padrão usado nas calculadoras, tá? É aquele pontinho, verdade. ele vai representar a nossa vírgula no número decimal. Vamos voltar lá. Ó, 0,5. Não tá vírgula aqui, mas aqui no Brasil nós usamos a vírgula. Tem países que usam o ponto no lugar da vírgula. Isso, mas aqui no Brasil usamos a vírgula. Então, algumas calculadoras até trazem a vírgula, mas a maioria traz o ponto, tá? Porque no mundo, em muitos países do mundo se usa o ponto. Nós usamos a vírgula, tá? Bem lembrado, tinha esquecido dessa parte.
E aqui, ó, nós fizemos o que a gente fez aqui, né? Exatamente. Então, se nós colocarmos a nossa régua, Assim, a régua. né? Nós temos ali, ó, a régua na parte decimal e a régua na parte de frações. Sim, tá? É o que está no nosso slide ali. Isso, ó, e cada partezinha vale 1/10. vai continuar sendo assim que a gente vai ler. Isso aqui é 1/10 e isso aqui é 1/10, só escrito de forma diferente. Mas tem um outro que a gente pode dividir. E eu também posso dividir o meu metro em 100, em 100 partes. Só que daí cada partezinha vale quanto? Vale 1/100. Isso, 1 centímetro do metro, mas podemos também chamar o centésimo. Onde que tá o zero? Tá aqui. Ó, esse pedacinho. Então, eu preciso de 100 partes dessa para compor 1 metro. Né? Nesse slide aqui, nós fizemos fizemos um zoom, né? E colocamos aqui para ficar maior, que na verdade é isso aqui, ó, 1/10, aqui a gente colou em cima a fração. Aqui vocês conseguem ver aqui 1/100, 2/100, que a gente pode ler sobre 100 ou centésimos. Então, 1/10 eu posso dividir em 10 partes, que é a mesma coisa que dividir o metro em 100 partes. Aí, cada pedacinho vai ser 1 centésimo. 1/10 dividido em 10. 1 centésimo dividido em 100. Exatamente. Também, neste caso, podemos usar a vírgula, o número com vírgula, que vai dar. Vamos pegar a minha calculadora. Vou dividir? Divide, professora. 1 por 100? O que vocês acham? Vamos aqui escrever só aqui. 1 dividido por 100. Como será que vai dar? Aqui deu 0,4. No caso, a gente está fazendo 4. Vamos pegar 4 aqui também. Como será que vai ficar 4? 4 dividido por 100, né? Se a gente olhar esse aqui, o que vocês acham? O que vocês chutam? Eu sei o truquezinho. Ó, se aqui tinha 1, na minha calculadora vai aparecer 2. Vai aparecer 2. Então, eu vou dividir, ó, na minha calculadora. 1 dividido por 100 vai dar 0,01. Ó, aqui também temos aqui no slide, ó. Que se eu fizer na calculadora vai dar 0,01. Que nós escrevemos 0,01. Que se chama 1 centésimo. Por quê? Porque eu tenho 100 partezinhas no meu inteiro. No meu inteiro, aqui, ó. Tá aqui a reta, que aqui eu posso mostrar até para vocês. É isso aqui é o tamanho de 1/10. Mas aqui a gente aumentou, né? Porque senão vocês não iam poder ver aqui, né? É muito pequeno. E aqui, com os números decimais, funciona igual ao outro. Só que tem mais partes divididas. Eu preciso de 100 agora. Isso aqui é 1 centésimo. Estão vendo pequenininho ali? Isso aqui é 1 centésimo. Novamente na régua, ó, 1 centímetro. Bem pequenininho. Eu preciso de 100. Eu não vou fazer com 100 aqui porque vai demorar muito. Mas... E mesmo porque nós não conseguimos segurar 100 pedacinhos ali, né, professora Rosânia? E mesmo porque eu até tentei, mas não tem 100 pedacinhos aqui ao todo. Não dá, tem só uns 40. Nós íamos ter que colar um por um. Acho que ia demorar complicado. Muito. Então, quando um inteiro é dividido em 10 partes iguais, cada parte é denominada de décimo. Ó, denominada, recebe o nome de 1/10. Ou, que a gente pode escrever 1 sobre 10, que é a fração 1 dividido por 10, ou 0,1. Então, a mesma coisa acontece quando dividimos um inteiro em 100 partes iguais. Cada parte é denominada de centésimo. 1 sobre 100, 1 dividido por 100 ou 0,01. E lembrando, denominar, dar o nome. Olha, vocês lembram que na fração o denominador dá o nome. Ó, novamente, o 100, centésimo, 1 centésimo. E daí 0,01 também é 1 centésimo. Então, isso aqui nós vamos escrever no nosso caderno para não esquecer. Então, quem já escreveu lá, aula 17, né?
a data, que nem sempre. Isso vocês sempre já podem até deixar pronto no caderno, né? Aí o título da aula de hoje: Números decimais. Isso, anotem isso lá, números decimais. E daí coloquem essas duas frases para vocês não esquecerem dessa parte importante que aprendemos esse hoje. Conceito, né? Esse é um conceito bem importante. Porque as frações decimais nós vamos usar muito, principalmente também nas medidas e no dinheiro, né? Isso, no dinheiro nós usamos. A fração decimal, ela é muito importante. Só que no dinheiro dificilmente usamos fração. No dinheiro usamos o decimal. Vamos falar disso, tá? Agora que vocês já têm anotado esses conceitos no caderno de vocês, vamos para o nosso jogo. O nosso jogo hoje se chama Conquistando Inteiros. A professora Nilma já deixou pronto o nosso tabuleiro aqui. Então, nós vamos precisar do tabuleiro, que está ali. Nós vamos precisar de um dado, que nem esse. A gente trouxe um dado grande. Não há necessidade de ser um dado grande. Vocês já sabem que a gente faz assim grandão. Para vocês poderem enxergar aí em casa. Isso. Então aqui tem os números. Os números decimais, que vocês sabem agora, né? 0,1, 0,2 até 0,6. Mas em casa você pode fazer fichinhas. Se você não tem o dado, você aqui dentro nós temos fichinhas com os números iguaizinhos ao do dado, tá? Eu sorteei aqui o 0,1. Tá? Então, quem não tiver o dado em casa e não quiser fazer um dado para si, pode usar as fichinhas, não tem problema. E duas cores de lápis de cor. Vocês vão jogar de novo contra a professora Nilma. Vamos ver quem vai ganhar hoje. Nós vamos jogar com 2 jogadores. O primeiro joga o dado e daí ele vai sortear quantos décimos ele pode pintar aqui. Então, o jogador 1 vai ser a professora Nilma. Tá? E o jogador 2 vai ser você, tá? E você coloca seu nome. Só que você só precisa copiar o seu lá, no seu caderno, tá? Já vamos dar um tempo para isso, não se preocupe. Então, nós vamos
sortear e a professora Nilma vai Pintar ali. o que deu. Aí, ela vai pintar no nosso tabuleiro lá e o segundo jogador vai fazer a mesma coisa. E quem ganha? Aquele que chegar primeiro nos 3 inteiros. A reta de antes que nós tínhamos era um inteiro só até aqui. Então, só tinha 10 décimos. Aqui tem 10, 20, 30 décimos. Nós não vamos fazer o jogo inteiro aqui hoje, porque não vai dar tempo. Então, nós vamos fazer só até 2 inteiros. Mas depois em casa, você pode fazer com um amigo, com a mãe, com o pai, com o irmão. Isso, você pode ampliar o seu tabuleiro. Isso, se você gostar de jogar, amplia o seu tabuleiro. Se quiser, pode colocar mais pedacinhos aqui pode colocar 0,8, 0,9 também, né? Para ir mais coisa. Então, o que você vai fazer primeiro agora? Você vai desenhar uma listinha assim, só a sua, tá? Você vai desenhar, escrever o nome do jogo e desenhar uma listra, né? Do nosso tabuleiro. Esse tabuleiro tem 30 casas, tá? Cada pedaço tem 10 casas. E eu em casa tinha um caderno de quadradinhos pequenos. Muitas vezes vocês têm, ó. Quando a gente tem um caderno pequeno, ó, você tem que fazer o caderno deitado. Se for um caderno grande de quadradinhos, também precisa fazer deitado, porque ele não cabe no caderno em pé. Ele não vai ter 30 quadradinhos, tá? Isso. O que você vai fazer? Se você não tiver um caderno com quadradinhos, não tem problema nenhum. Desenha o tabuleiro e divida em meio centímetro, meio, meio. Aí você vai precisar de 15 centímetros, né? Sempre a metade. É bem pequenininho, tá? Entenderam bem como desenhar? Vamos então copiar no nosso caderno. Vamos dar um tempinho para você copiar no seu caderno só uma linha assim com 30 quadradinhos. Divididos de 10 em 10 para ter um inteiro, 2 inteiros e 3 inteiros. Nós vamos fazer até só o 2, então se quem quiser fazer até o 2, mas é bom que vocês tenham para ter um modelo, né? Isso. Para depois, se vocês quiserem jogar de novo, é um jogo bem fácil de montar, não precisa de muito material. E assim você vai treinando os números decimais. Exatamente. Vamos dar um tempinho. Tabuleiro pronto, vamos jogar. Então, a professora Nilma vai colocar o N do nome dela ali em cima. Professora, pode colocar aqui. Eu serei o primeiro, número 1? Você será o número 1, tá. Então, aqui e o nosso estudante, Nilma, que a professora Nilma vai colocar com E. Vocês que têm a tabela de vocês lá na casa de vocês, né? O quadrinho de vocês. Agora eu posso jogar o dado. Se eu jogar o dado, eu vou jogar ele aqui, aí vai ser difícil de vocês verem. Vamos fazer uma vez com o dado. Ó. Deu 0, 2. Então, a professora Nilma, quantos são 2 décimos? Vai pintar no dela 2 quadradinhos. Vai marcar, pintar como você quiser. Agora, se eu fizer o sorteio dos papeizinhos aqui, fica mais fácil de vocês verem, né? Que daí não precisa fazer no chão. Vamos ver aqui. Vou fazer agora por aqui. Tirei um papelzinho, esse é para você. 0,5. 5 décimos. A metade de um inteiro. Ó, 1, 2, 3, 4, já 5. saiu na frente. Quem está ganhando? Você. Tem que pôr o papelzinho de volta, misturar bem, não olhar. Pegar um agora para a professora Nilma. Vamos ver. Ixi, acho que o 0,5 ou 5 décimos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a professora Nilma já tinha 2 décimos, mais 5. 7 décimos. Agora você. Vamos lá misturar bem. Para qual você está torcendo?
Claro que é pra ele, né, professora? Mas pra qual número sair? Ah, o 5, 0,5. Não, tem mais um maior. 0,6. 0,6. Se sair 6 décimos... Ih, não é que saiu! eu não olhei. Então, vamos lá. Não sei pra quem eu vou torcer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você já tem um inteiro. Um inteiro e mais um décimo. Misturando bem. Agora a professora Nilma também, que é o 0,6. Sacudindo bem. Aí eu não vou olhar e misturar bem. Aí eu tirei agora pra quem? Pra professora Nilma, Pra professora né? Nilma. 0,3. 0,3. E agora, a professora conseguiu o inteiro? 2, 3. Nossa, preenchi meu inteiro agora, professora 10 Rosana. décimos. Um inteiro. Isso, opa, não, tem Então, que pôr ele de veja, volta. eu tirei 2 décimos, mais 5 décimos, são 7 décimos, mais 3, 10 décimos, décimos. que é um inteiro. que é um inteiro. Sacudindo bem. Pegar um número. Ele tá com sorte lá em casa. Vocês aí Ele ou estão- ela, né? O estudante lá em casa ou a estudante está com sorte. Mas 0,6 criança de sempre novo. bom, né? Ter sorte. É. Mais 6. Tô vendo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam só quantos? Só faltam 3, professora Rosane. Ixi, vamos ver agora. Será que a professora Nilma ainda tem chance? Ah, tem, né? Vai que ele tire com 0,1. certeza. É, mas se tirar o 6 agora. É. Vamos lá. Professora Nilma 0,1. Ela não está com muita Eu não sorte. estou com sorte hoje. Colocaram lá 0,1 décimo? Oh, não. Quanto que você precisa tirar agora para você ganhar? Porque nós vamos fazer até o 2, lembram? 2 inteiros. Quanto você precisa tirar? Você já tem 7 décimos do segundo inteiro. É, então se você tirar 7 3, mais 3 décimos. dá 2 inteiros. Dois Ou inteiros. se tirar 4, ou 5, ou 6. Já ganha e passa. É, vamos lá então. Ó, não vou olhar, porque... Então, o menor que certo, você precisa não tirar pode é olhar. 0,3. Ixi, não foi. Não 0,2. foi 0,2. Professora Mas Nilma tá tem pertinho chance, tem ainda. chance, tem chance. Ah, se a pessoa vai tirar um 6 agora e você... Ah, mas a Mas próxima não chega. vez... Na é. próxima, ele vai ganhar, com Então, certeza. vou misturar bem. E tirei. Vamos ver para a professora Nilma. Ixi, 0,2. 2 décimos. Bem pouquinho dela, né? 2. Agora a sua vez. Vamos ver. Agora você com certeza já ganhou. Sim, porque não tem 0 aqui. Não tem 0. Se você tirar 0,1, já tá ganho o seu inteiro. Vamos lá? 0,5. 0,5. Então, vamos Então, lá. completou o seu inteiro e ainda ficou com mais 4 décimos. Isso. Então, agora nós vamos escrever, né? Qual é o resultado? A professora Nilma vai escrever lá. Nilma, professora por lá. Nilma. E ela vai colocar. Vamos ver como que a gente vai escrever esse número. Lembram que eu falei que ali era 0,1 porque era menos que o inteiro? Mas aqui passou do inteiro. Eu tenho o meu inteiro. Um inteiro antes da vírgula, porque é um inteiro. E quantos décimos? Vou pôr a vírgula aqui Vírgula. e 3 décimos. Esse é da professora Veja, Nilma. se eu fizer 1 mais 0,3, vai dar 1,3. Bem isso. Agora vamos escrever do estudante. Então, você... Seu nome, né? Então, Você vai escrever seu nome lá em casa. Isso, vamos lá. Estudante. Vamos lá ver quanto você tem. Ó, um inteiro. Um inteiro. Mais um inteiro. Que dá? Mais... Quantos? 1, 2, 3, 4. 4 décimos. Que vai dar mais quanto? 2,4. Isso, vamos só colocar o sinal de igual aqui, né? Pra gente não esquecer. Quem ganhou o jogo? Você. Você tem 2 inteiros e 4 décimos. A professora Nilma só tem... 1 inteiro e 3 décimos. Ixi, professora, acho que realmente não foi seu dia de sorte hoje. Hoje não. Ai, pena que a gente não pode jogar de novo, né? Pra ver se a sorte muda, né? Ah, não dá tempo. Porque mas daí eu você... jogava e a professora tirava os números. Será que eu teria mais sorte? Pode ser. Mas esse jogo, ele é bem legal. Vocês podem jogar depois com a sua família ou com quem você mora. Vó, avô, tio, né? Com quem você mora. Aí você vai treinando a leitura e a soma
dos números Isso. decimais, E a anotem lá. leitura. Tá? Então, vocês anotaram lá o jogo, né? O resultado do jogo. Agora vamos copiar uma tarefinha para vocês fazerem até a próxima aula. Daí a gente vê lá como é que você fez, né? Então nós vamos desenhar uma reta do 0 a 1, que nem a gente tinha feito hoje, né? Isso. Dividir ela em 10 partes iguais. Eu sugiro que vocês façam 10 centímetros. Aí dividem de 1 em 1. E marcar esses 3 números, esses 4 números, né? Onde ficaria cada um deles, ok? Vamos dar um tempinho para que vocês possam copiar a tarefa. Então, com a tarefa copiada no seu caderno, vamos para as nossas perguntinhas finais, o nosso quiz. Primeira pergunta. Vamos lá. A fração 2 sobre 10 é representada pelo número decimal 0,2, 0,02, 2,10 ou 0,002. O que vocês acham? Já que precisa da dica, vamos ver. A dica lá. Lá já está toda a resposta, professora. A verdade já está a resposta. Já está a resposta. Como é que a gente lê esse número? 2 décimos. Isso. Mesmo com a vírgula é 2 décimos, com a fração também é 2 décimos. Claro, porque ela é 2 décimos, né? Sim, mesma 2 coisa. sobre 10. O décimo já está falando de 10, né? Isso, ó. Então 0,2. Vamos para a próxima pergunta? Não, acho que agora eu vou esperar um pouco mais com a dica. Então vamos lá. Como lemos o número 0,05? Nós lemos 5 décimos, 5 centésimos, 5 milésimos ou 5 inteiros? Inteiro não é, né, professora? Onde que tinha que estar o inteiro? Antes da vírgula. Então não é. Então já não é a letra D. Não, letra D podemos jogar fora. 5 milésimos? Acho que não também, né, professora Rosane? Nós não trabalhamos com o mil hoje. Hoje não. Então... Ou é 5 décimos ou é 5 centésimos. O que você acha? Olhe lá, 5 centésimos. Essa aqui já não era a resposta, aqui dava uma dica. 0,05, que é a mesma coisa que 5 sobre 100. 5 dividido por 100. 5 centésimos. Exatamente. Isso aqui era o resumo da aula de hoje, né? Isso. Então, por hoje, esperamos que vocês tenham gostado do joguinho. Aproveitem para jogar, se vocês tiverem com quem jogar. É bem legal, né? Isso, enquanto nós temos que ficar em casa para nos cuidar da nossa família, vamos brincar um pouquinho aprendendo. Isso, né? E fica junto com as pessoas que você mora. Então, Isso. até a próxima aula. Tchau, até a próxima.